Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E para completar esse vídeo, eu também sou autora do livro Neurogênese da Alfabetização, e eu estou falando isso porque a gente vai usar um pouquinho dele no vídeo, para a gente poder entender um pouquinho a leitura, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar sobre a leitura do infantil ao quinto ano. Não é um tema muito fácil, porque nossa base curricular ela tem uma confusão bastante grande na leitura, eu vou mostrar para vocês, mas é possível simplificar essa leitura do infantil ao quinto ano se a gente vai por um outro viés, por uma outra visão, né? Você pode aproveitar, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar sempre o vídeo, nunca materiais, com as pessoas que podem se beneficiar da informação. E o vídeo de hoje, gente, ele é o terceiro de uma trilogia, então ele é o último, sobre leitura. No final do vídeo, eu vou colocar para vocês os dois anteriores. Dá para colocar dois vídeos aqui na tela. Eu vou sugerir os dois anteriores, caso você tenha perdido, você pode assistir, porque não faz sentido você assistir só esse e não entender o restante que eu vou explicar. E nos vídeos anteriores, a gente vai ter ler é diferente de escrever. Eu vou falar que não é possível ensinar algo que não sabemos como acontece, no caso a leitura. E no vídeo de hoje, a gente vai lidar com o assunto leitura começa cedo, que é o assunto aí do infantil ao quinto ano. E nós lemos antes de começar a ler. Prova disso é esse trecho de livro. Eu recortei o trechinho do livro e coloquei aqui. E daí ele fala assim: desde quando a criança começa a observar figuras em um livro e contar uma história, fingindo ler, ela pode ser considerada como emergente. Mesmo contando a história de memória ou inventando o que acontece a partir de imagens, a criança começa aqui a desenvolver habilidades que são parte da leitura, porque ela usa a função social do contar histórias com o auxílio de suporte visual. E esse daí é um trechinho do meu livro Neurogênese da Alfabetização. O mais importante desse trechinho é que tem ali uma palavrinha em negrito chamada emergente. Quem viu os vídeos anteriores que eu mostrei lá para vocês, vai lembrar que a gente tem uma hipótese de leitura chamada emergente, que está lá no Neurogênese da Alfabetização. Esse aqui é o livro de cabeceira de alfabetizador, não faz sentido o alfabetizador não ter. Além de ser um livro sobre alfabetização bem mais avançado aí do que o Psicogênese, ele ainda traz dentro do universo do Brasil, porque o Psicogênese foi feito aí por uma argentina, então a gente tem a questão da linguagem, que é bem diferente, né? Então, aqui a gente vai ter, além da questão da hipótese de escrita, as hipóteses de leitura, que até começam aqui nessa página, ó, hipóteses de leitura, e lá vai falar sobre cada uma delas. O que que acontece, gente? Cada uma delas é organizada em evolução. Então, aqui vai falar certinho quais são as fases da hipótese, né? A hipótese emergente é uma delas, e a gente vai ver aqui no próximo slide. Só lembrando uma tela do vídeo anterior, a gente tinha aí três grupos de conhecimentos que o professor precisa dominar para poder, é, enfim, alfabetizar uma criança que leia, né, não que só escreva, que a gente tem muitas dificuldades no quesito leitura. E dentre as hipóteses de leitura tem a emergente, que foi citada ali naquele trechinho. Então vejam que ele está bem de acordo aí com como a leitura acontece. E para a gente poder entender a leitura do infantil ao quinto ano, a gente vai ver em duas versões. A gente vai ver a partir da BNCC, né, que é a nossa base nacional comum curricular, e a partir da neurociência, que vai deixar um pouco simplificado. E daí eu, particularmente, acho que dá para entender melhor pela neurociência. Mas daí você pode escolher a versão que mais lhe apraz, né, que é mais aprazível, mais gostosa para você. No infantil, a BNCC, entre outras coisas, diz todas essas coisas assim, olha. De 1 a 3 anos, não vou ficar lendo tudo, tá? Porque vai ficar cansativo. Mas você pode pausar o vídeo e ler o restante. De 1 a 3 anos,
Por exemplo, a criança tem que reconhecer elementos de ilustrações de histórias, apontando os pedidos a pedido do adulto leitor. Então, o adulto vai falar assim: olha, me mostra onde está o lobo. Daí ela vai apontar o lobo. Então, ela vai apontar partes da história ali no livrinho. De 3 a 4, ela formula e responde perguntas sobre fatos da história narrada. Vai identificar cenário, personagem e principais acontecimentos. De 4 a 5, a criança já consegue recontar, definindo o contexto, personagem e estrutura da história. Aqui é um recorte parcial do que é a leitura na educação infantil, de acordo com a BNCC. Lá vai ter mais coisas e vai sempre ser nessa viés aí do livro. Além dessa viés aí, a gente tem aquela questão ali dos de 1 a 3 anos, que fala de imitar variações de entonações. A entonação, gente, sempre vai ter relação com a leitura. E ela tem relação com a fluência leitora. Então vejam que mesmo a fluência sendo uma coisa muito avançada, a gente já começa a estimular lá de 1 a 3 anos. Então é uma coisa que dá para estimular desde cedo. Por isso que eu coloquei esse trechinho aqui. Como eu falei, são só alguns dos objetivos aí das habilidades da BNCC. De primeiro a quinto ano, a gente tem várias, tá? Tem até uma sobreposta da outra. Deixa eu tirar e colocar uma animaçãozinha, porque daí vai ficar mais fácil de vocês verem. Enquanto eu coloco aqui a animação, vamos falar que de primeiro a quinto ano a gente tem, na verdade, a gente tem lá na BNCC. De primeiro a quinto, a gente tem de terceiro a quinto, e a gente tem separadamente, de primeiro, de segundo, de terceiro, então vai ser uma gororoba ali na coisa, né? Vai ser assim uma confusão. Deixa eu colocar aqui para compartilhar a tela, para mostrar para vocês mais fácil. Muito bem. De primeiro a quinto ano, a gente vai ter, isso geralmente, né? Assim, no geral de todas essas séries. Identificar a função social de textos, estabelecer expectativas leitoras, localizar informações explícitas, que são aquelas que estão mais evidentes, né, no texto, e identificar o sentido produzido pela figura, pela imagem. Resumindo, seria isso daí. Além desses daí, a gente vai ter ainda esses outros aqui, olha. Construir o sentido de histórias aí com base de desenho, né, que é quadrinho, tirinha, né, enfim. Reconhecer os textos que fazem parte do mundo imaginário, né, mais lúdicos, é, ler narrativas, textos de maior porte, apreciar poemas visuais concretos, relacionar textos com ilustrações e outros recursos, daí repete aquilo lá mais ou menos, né? Recontar oralmente com apoio de textos literários lidos. Então a gente tem uma série de coisas e esses são só alguns. E daí a gente vai ter de terceiro ao quinto ano, vai aprofundar com uma seleção um pouco mais rigorosa dos livros que lê, a questão da leitura silenciosa em voz alta, a identificação de ideia central, as informações implícitas, que são aquelas que não aparecem no texto, a inferência de palavras, a recuperação de partes do texto que você lembra, partes do texto para poder compreender. Então, tudo isso vai aparecer do terceiro ao quinto. E tudo isso é muito abstrato, são só alguns deles que a BNCC traz. Agora a gente vai ver a evolução da leitura na escola, né? Do infantil ao quinto ano, a gente vai ter vários pontos de evolução na neuro, tá? Então agora vocês vão ver a diferença para a neuro. Eu particularmente acho mais fácil de entender do que a da BNCC. Do infantil para o primeiro ano, a criança precisa ler imagens, identificar letras e fazer conexão de letras e sílabas. Então é quando ela começa a juntar o som das letras para formar sílabas. Então, tem crianças que fazem mais que isso, mas dentro da janela de oportunidade delas, o ideal é que elas façam pelo menos isso, né? Então, isso daí pode ser garantido do infantil até o primeiro ano, com certeza.
Daí, do primeiro para o segundo ano, a gente vai ter um ajuste da leitura com o dedo. Se vocês fizerem testes de leitura, vocês vão reparar que as crianças que leem com o dedo, elas leem melhor do que as que leem sem, né? Então, às vezes, a criança não chega sozinha à questão da leitura com o dedo. Então, quando você pede para a criança ler apontando, você já está estimulando a fluência leitora que é lá na frente, no quarto, quinto ano. Então, a criança de primeiro e segundo, embora ela não tenha, ela pode adquirir alguns comportamentos que vão ajudar ela na fluência, né? Então, quando eu tenho o dedo leitor, eu consigo fazer um ajuste melhor da minha leitura, porque eu tenho que ler exatamente onde eu estou apontando, né? E daí o professor consegue ter uma visão mais concreta do que é que a criança está apontando. Então, isso de primeiro para segundo ano é importante. E daí ele vai passar da conexão de letras e sílabas para uma decodificação um pouquinho mais elaborada. E a gente tem a compreensão parcial de palavras e frases. Então a criança vai ler palavras e frases, mas nem sempre ela vai compreender. Algumas ela vai compreender, são de memória, e outras ela vai precisar compreender sem a memória, e daí que você vai ver se ela realmente está lendo. Do segundo para o terceiro ano, a gente tem leitura silenciosa da criança, então a criança tem que parar, que ali, quando ela faz o ajuste da leitura, decodificação, geralmente é quando você pede para ela ler em voz alta, né? Lê para mim aqui em voz alta. O que está escrito nessa palavra? Do segundo para o terceiro, ela tem que passar para essa leitura silenciosa, porque a criança que não passa para silenciosa é aquela criança que vai ter dificuldade na leitura. Não é uma leitura silenciosa que o professor fala, olha, você vai ler silenciosamente, depois a gente vai conversar sobre o texto, porque você não pode garantir essa leitura. É aquela leitura silenciosa que depois a criança vai dizer para o professor o que foi lido. Como a gente está falando do segundo para o terceiro ano, vejam que a gente está lá em palavras ou frases. Então, você tem uma frase, você pede para a criança ler, e daí você pede para ela ler para você. Então, lê primeiro você sozinha e depois você vai ler para mim. Porque daí ela tem uma meta a ser alcançada, que é a leitura para o professor, a leitura para o outro, né? Porque a leitura é muito individual. Quando você pede para ler para o outro, é que você vai desvendar o que foi aprendido da leitura. Por isso que ela é importante em voz alta também. Mas a leitura silenciosa é a que torna a leitura mesmo. A gente tem a localização explícita, que vai ser aquela que falou lá de primeiro para segundo ano, que pode acontecer no primeiro, mas do segundo não pode passar, tá? Então, quando eu peço para a criança localizar no texto um trecho, uma palavra, é uma localização explícita. E a gente tem inferência inicial, né? Quando a gente percebe que a criança sabe coisas que são relacionadas ao texto, mas não estão ali. Né? Então, por exemplo, as intenções do lobo na Chapeuzinho Vermelho. Né? Qual que é a intenção dele? Então, ela consegue prever por indícios. É que Chapeuzinho Vermelho é muito simples, né? Mas eu acho que dá para entender aí mais ou menos o que seria essa inferência inicial. A gente deixa o terceiro ano aí livre para trabalhar bastante essas três coisas. E do quarto para o quinto, a criança precisa ampliar essa inferência. Então, ela precisa saber, por exemplo, que quando ela lê que as tartarugas são asfixiadas por sacos plásticos, muitas tartarugas são asfixiadas por. Não, muitas tartarugas são mortas devido a sacos plásticos nos oceanos. Ela tem que ter a inferência de entender que não é porque ela come, é porque ela é asfixiada. Né? Pode até ser que ela coma, mas tem outros motivos que podem levar a isso. Quais são os motivos que levam o saco plástico a ser tão prejudicial para a tartaruga? Né? Então, antes de pesquisar, o aluno tem que ter algumas ideias sobre isso. E essas ideias são a inferência. Leitura social, né, que é aquela leitura em voz alta para o outro compreender o que você lê. E a leitura silenciosa, fazem parte do quarto, quinto ano ainda. E o domínio do vocabulário, que é o que faz você ler mais rápido, a fluência, né? Que vai passar da compreensão para a fluência. Esses itens aí, gente, eles nada mais são do que aqueles itens do leitor emergente, leitor inicial, transitório e fluente, que são as hipóteses de leitura. Então, pela neuro, fica muito mais fácil você entender o que você precisa da série a série e não sai da BNCC, são coisas que estão na BNCC.
né? Só que são coisas da BNCC extremamente resumidas e que falam diretamente com o cérebro da criança e estão lá no meu livro Neurogênese da Alfabetização. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aqui no resumo do vídeo, então você pode clicar lá para ver mais detalhes da compra, só é vendido no nosso site, não adianta procurar em outro lugar. No começo eu vendia em outros lugares, mas eles ficavam, gente, com 70% do valor, e eu achava isso extremamente injusto. Como eu tinha site, então eu comecei a vender no meu próprio site, né? Nada mais justo aí do que o autor receber 100% do valor. Mesmo porque é quase preço de custo, né? Então não faz sentido. Então a gente tem aí tudo isso daí que vocês viram. Só que a pedagogia, infelizmente, não está familiarizada com a neuro, porque se estivesse, a gente estaria muito mais avançado na neurogênese da leitura também, né? Por isso que é preciso você se expandir aí em relação ao profissional. Você pode ler o livro do Neurogênese, você pode fazer alguns dos nossos cursos no clube de membros. A gente tem o curso de processos leitores, a gente tem o de entender a leitura para ensinar a leitura, o curso de hipóteses de leitura, o curso de leitura no cérebro e outros cursos de leitura que vão fazer toda a diferença aí no seu ensino de letra cursiva, de leitura. É que eu estou com letra cursiva na cabeça. Nesse caso dos cursos, você vai entrar em contato com a Cirlei, que ela vai explicar para vocês como que faz parte do clube de membros. É aqui no YouTube mesmo. Deixa eu ver se eu coloco para vocês verem, que eu acho que fica mais fácil. Eu vou entrar aqui no meu canal. Aliás, eu vou fazer todo o caminho para vocês verem, porque tem gente que não sabe entrar nos canais, né? Então eu abri aqui o meu YouTube, vou escrever lá, Janaína Spolidório. Olha que fácil, gente, é marmelada a coisa. Tem aqui uma bolinha, tá vendo essa bolinha? E aqui tem o canal, Janaína Spolidório, tá vendo? Lá no canal vai ter o vídeo de boas-vindas, né, que a gente vai pausar aqui. Tem vídeos, shorts ao vivo, podcasts, playlists, posts. E aqui no assinatura vai aparecer para quem assina o canal. Quem assina o canal vai aparecer os vídeos que são exclusivos e estão escondidos no YouTube. Então a gente tem lá, ó, por exemplo, os vídeos do curso Uso da Lousa. Tá vendo? Ó, só para membros. Então, ele é assinado por aqui. Ali tem um vídeo de comunicação, né? A gente tem vídeos do Lúria, a gente tem vídeos de produção de texto, tem vários vídeos. Tem alguns recadinhos no meio, produção de texto, olha lá. Tem vários recadinhos. Então aqui a gente vai vendo ó, funções da executivas na alfabetização. Tem quase 50 cursos lá, então tem muita coisa. Daí você paga um valor e tem acesso a vários cursos. A partir de R$ 6,99. Tem 4 associações. Repertório. O curso de repertório foi bem longo, né? Porque é uma coisa. Usando caderno quadriculado, lição de casa, é muita coisa, muita, né? E dá para você aproveitar bastante. Como que você pode se tornar associado? Você vai clicar no link que eu vou colocar aqui embaixo e fazer sozinho. Ou se você tiver dúvida de como faz, você pode entrar em contato com a Cirlei pelo 11 98808 4676. Vou deixar o telefone dela aqui no final, mas antes eu queria falar de uma outra coisa, né? Essa outra coisa que vai fazer toda a diferença. Além dos 2 livros que eu já tenho publicados, que é o Aula, Os Segredos e o Neurogênese da Alfabetização, eu tenho um terceiro livro que eu escrevi, que se chama Leitura, tá? Esse livro, Leitura, que é essa capa aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter o início da campanha de venda dele em fevereiro de 2025. Quer dizer, a gente já está começando. Assim, eu estou filmando esse vídeo, 2 dias depois começa a campanha oficial. Na verdade, acho que até hoje começa mesmo. Se eu não me engano, não, acho que é amanhã que começa nas redes sociais. Esse outro livro, Leitura, só vai ter acesso quem participar do clube de leitura. Nós não vamos fazer a versão impressa, vai ser versão digital. E só vai ter acesso aos capítulos
quem estiver no clube de leitura, porque além de ter as páginas, a gente vai ver algumas atividades práticas além das páginas, que são um pouco mais teóricas, para que você possa compreender o que está sendo falado ali. Então, eu vou explorar muito os processos leitores nesse livro aqui. Os capítulos vão ser liberados realmente só para quem estiver nesse clube de leitura, que vai ser mês a mês. E a leitura do livro vai ter as atividades práticas também, como eu falei para vocês, e a indicação de uma leitura mensal, que é uma leitura pro professor, não é leitura teórica, tá? É leitura literária. Porque eu preciso expandir a mente dos professores. Para poder entender melhor, eu preciso que ele seja um leitor literário, para que ele possa ensinar o aluno a ser um leitor literário. Então faz todo sentido ter uma leitura de sugestão também. O foco vai ser nos processos leitores, mas em conexão com a evolução na neuro. Né? Então é aquilo que eu mostrei, sabe aquela evoluçãozinha da neuro para vocês? Então a gente vai focar também nesse avanço da hipótese dos alunos. Se você vai participar do clube de leitura, fale com a Cirlei, porque ela já está fazendo as inscrições, no WhatsApp 11 98808 4676. E precisa ser feita agora em fevereiro, porque o primeiro encontro é num sábado de manhã, em março, tá? Vai ficar gravado. Se você não puder assistir no dia, você pode assistir depois. Acho que é dia 22 de março, se eu não me engano, mas vocês conferem lá com ela. E não dá para você comprar, tipo, no dia 21, porque você não vai ter lido a parte do capítulo que você precisa, né? O capítulo, na verdade. Então, eu preciso que você faça a inscrição em fevereiro mesmo. Ou mais tardar uma semana antes do início, né? Que isso não faz muito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Depois eu vou fazer um vídeo também sobre o livro do Leitura, mas vai demorar um pouquinho mais, porque a gente precisa divulgar, né? E daí eu espero você lá no clube para poder aprender mais de leitura, ou no clube de membros, ou no clube de leitura. Né? Se você não estiver pronto, eu ainda não tenho maturidade para isso, então eu sugiro aí que você leia o Neurogênese, que vai ajudar bastante aí para um processo inicial dentro dessa questão leitura. Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito muita diferença no trabalho de vocês, e até nosso próximo encontro aqui no canal Janaína Spolidoro.